Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, amém? Vou fazer a leitura a partir do versículo 12. Você percebeu algum irmão, alguma irmã que está sem a Bíblia? Compartilhe aí a sua Bíblia com essa pessoa para fazer a leitura. Ezequiel capítulo 14, verso 12, diz assim: Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, eliminarei dela homens e animais, e ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Feche seus olhos comigo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos te apresentar essa passagem que acabamos de ler. E também apresentamos a nossa vida, Senhor. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para que o Teu Espírito Santo nos faça entender, para que haja em nós, ó Pai, a legítima compreensão da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, não apenas guardar no coração aquilo que a gente vai entender aqui hoje, mas colocar em prática. Porque a Tua palavra diz lá no livro de Josué, que quando nós observamos a Tua palavra, o nosso caminho começa a se tornar bem-sucedido. E por isso, ó Deus, nos ajude, Senhor, a observarmos a Tua palavra, a colocarmos em prática, a vivermos aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que esse texto, Senhor, se torne vivo agora, e para que nós possamos aqui, verdadeiramente, aprender aquilo que o Teu Espírito Santo nos quer ensinar. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Você pode se assentar? Irmãos, eu ainda estou tossindo um pouquinho, então de vez em quando pode ser que eu precise interromper aqui, tá? Vocês também tenham paciência comigo. Bem, capítulo 14 do profeta Ezequiel se inicia com alguns anciãos do povo da religião dos judeus que vão procurar o profeta Ezequiel para reclamar com ele, questionar Deus a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo. Ezequiel é um profeta que vive na época do cativeiro da Babilônia. E aí então o povo religioso questiona isso. Como é que pode nós sermos servos de Deus e passarmos por um período como esse? Como é que pode nós sermos homens fiéis a Deus e enfrentarmos um cativeiro? Como é que pode nós sermos pessoas que estudam as Escrituras, que oram ao Deus de Israel, nos tornarmos escravos de um povo ímpio? Esse era o questionamento desses homens. E aí então Ezequiel, quando esses homens chegam até ele, recebe uma mensagem divina dizendo: olha, eu não tenho que dar satisfação para os homens. Eu sou um Deus soberano. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quiser e na hora que eu quiser. Mas, Ezequiel, tem outra palavra para você. Aí é onde a gente chega aqui no versículo 12. E a outra palavra que eu tenho para você é que quando uma nação resolve abandonar a minha presença, eu tenho o direito de fazer o meu juízo contra esse povo. E aí Deus então estabelece aqui 4 tipos de juízos, né? Onde ele fala de enviar espada, fome, bestas feras e peste. Está no versículo 21. 4 tipos de juízos. O primeiro deles, espada, que é guerra. O segundo deles, fome, que tem a ver com momentos de crise financeira, de seca. Bestas feras, que são animais selvagens. E peste, que são enfermidades, são doenças.
Ué, mas Deus faz essas coisas? Deus atua deste modo? Sim, Deus também atua deste modo. Deus também, no seu juízo, às vezes, age de um modo providencial na nossa vida, assim. Mas o objetivo de Deus, meus irmãos, não é simplesmente nos punir porque Ele gosta de punir. Não é uma punição vingativa, como aquele pai ou aquela mãe, que o filho fez alguma coisa errada, e aquela pessoa movida de ódio, de raiva, de ira, pega o seu cinto, o seu chinelo e bate naquela criança para colocar para fora aquele sentimento de raiva que ele está sentindo. Não. Quando Deus castiga ou quando Deus pune alguém, Ele tem um objetivo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, diz que Ele castiga e pune aqueles quanto Ele ama. Então, quando Deus nos pune, ou quando Deus pune uma nação, aqui no contexto do povo de Israel, é com amor. E qual é a finalidade, qual é o objetivo de Deus em fazer isso? No livro de Amós, no capítulo 4, nós temos um pouco mais da resposta. E Deus explica que às vezes Ele envia doenças, que às vezes Ele envia fome, guerras, situações ruins para nós, para ver se alguém se converte e busca Ele. Então nós temos um ditado popular por aí que diz assim: se a pessoa não vem pelo amor, vem pela dor. Então muitas vezes Deus age providencialmente. Ele é quem opera isso em nós, para quebrantar o nosso coração. É isso que está acontecendo aqui com o povo de Israel. Deus está tratando com o seu povo. E Ele quer ensinar para eles: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar de vida. E o que eu acho interessante, que é onde eu quero chegar, é onde eu quero pregar nessa noite, é que Deus falando, e quando o povo se afasta dele, e Ele tem o direito de fazer isso com o seu povo, de punir o seu povo, com a finalidade de ver a conversão deste mesmo povo, Ele diz que no contexto desses dias aqui, do cativeiro da Babilônia, ainda que estivessem presentes 3 pessoas, ainda que estivessem presentes Noé, ainda que estivesse presente Daniel, ainda que estivesse presente Jó, Deus não pouparia a nação por causa desses homens. Nem mesmo, se você fizer a leitura aqui, continuar fazendo a leitura, nem mesmo os filhos desses homens se salvariam. De acordo com a leitura, apenas esses homens se salvariam do juízo de Deus. Agora, onde eu quero chegar aqui nessa noite? Quero chegar no seguinte: eu quero mostrar para você o que esses 3 homens têm em comum. Eu quero mostrar para você por que é que Deus fala a respeito dessas 3 pessoas. Deus vai elogiar esses homens no decorrer do capítulo 14 e vai chamar esses homens de justos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, você já não vai ver mais essa expressão ocorrendo. Você já não vai ver mais a Bíblia chamando as pessoas de justos ou de justas. E eu vou te explicar a razão. É por causa de uma doutrina que surge agora, de um entendimento dentro do que nós chamamos de justificação. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo começa explicando sobre isso. E ele diz que não existe quem faça o bem. Não há um justo sequer. Não há quem tenha entendimento. Não há quem busque a Deus. É assim que ele fala a partir dos versículo número 10. Então, no capítulo 5 de Romanos, Paulo vai explicar a doutrina da justificação. E vai mostrar que já que não existe ninguém que é justo, já que não existe ninguém que é capaz de fazer obras 100% agradáveis a Deus, então nós precisamos da justiça de uma outra pessoa. Que outra pessoa é essa? É Cristo. Então, no Novo Testamento, ao invés dos homens e mulheres de Deus serem chamados de justos, eles vão ser chamados por uma outra palavrinha, que é a palavra piedoso. Na verdade, o sentido vai ser o mesmo. Mas piedoso é aquela pessoa que procura fazer a vontade do Senhor. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, é alguém que procura seguir o Evangelho. É alguém que procura estudar e conhecer a palavra de Deus. É alguém que procura praticar esta palavra. É uma pessoa de oração. É uma pessoa que procura jejuar, que procura ter intimidade com Deus. É uma pessoa que persevera.
é uma pessoa que procura andar em santidade de vida. De um modo resumido, piedade é isso. O problema é que nós temos a ideia na nossa cabeça, uma pessoa piedosa é aquela pessoa com uma cara de fome, é aquela pessoa com uma cara de tristeza. Com respeito aos católicos, mas quando você vê uma imagem, por exemplo, nós imaginamos que é uma pessoa piedosa, é aquela pessoa com aquela carinha de santo, já viu? Cara de triste. É isso que nós imaginamos, é isso que vem na nossa mente. Mas como você acabou de ver, piedoso não é isso. Piedoso é algo mais. Piedoso é alguém que quer viver o Evangelho. Piedoso é alguém que quer orar, é alguém que quer viver na presença de Deus e agradar somente a Deus. Então vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, no Novo Testamento, algumas citações de pessoas que foram piedosas. Em Atos capítulo 2, versículo 5, diz que habitavam em Jerusalém homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Em Atos 8, versículo 2, diz que uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Atos 10, versículo 2, diz que certo homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo também orava a Deus. Esse homem se chamava Cornélio. E ainda no capítulo 10 de Atos, versículo 7, diz que Cornélio teve uma experiência onde ele vê um anjo. E logo depois que esse anjo acaba de falar com ele, Cornélio chama outros 2 amigos piedosos e também um soldado piedoso daqueles que estavam a seu serviço. Em Atos 22, versículo 12, diz que um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então aqui já dá para ter uma noção do que vem a ser alguém piedoso. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: exercita-te a ti mesmo em piedade. E no versículo 8 ele explica que a piedade é melhor do que nós fazemos exercício corporal. Não que ele esteja dizendo que você não possa fazer um exercício físico, mas o que ele está ensinando ali no versículo 8 é o seguinte: o exercício corporal para pouco se aproveita, é só para esse mundo. Mas o exercício da piedade tem promessa para essa vida, tem promessa para esse mundo e tem promessa para o porvir. Então a piedade é algo que vale a pena ser praticável. E quando nós olhamos aqui para o livro de Ezequiel, Deus está falando de 3 homens piedosos. 3 homens que nós podemos chamar de santos. Ei, eu não estou dizendo de alguém que é canonizado, de alguém que nós vamos reverenciar. Eu estou falando de pessoas que eram separadas de uma vida pecaminosa e que procuravam fazer a vontade do Senhor. Homens santos, piedosos, homens justos, tementes a Deus, fiéis, que nós podemos aqui aprender um pouco com a conduta de vida deles. Homens que o próprio Deus diz, ainda que todo esse povo aí está fazendo tudo errado, estes 3 homens aqui, se tivesse no meio deles, estes 3 homens se salvariam, por causa da piedade que eles tinham. Então eu quero começar destacando o primeiro homem que Deus faz citação aqui, que é Noé. E eu poderia dizer para você nessa noite que Noé é um exemplo de um homem de fé. Nós podemos extrair da vida de Noé, como um exemplo prático, a sua fé. Fé é uma convicção, é uma certeza, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1. Certeza daquilo que eu não vejo, convicção de algo que eu aguardo, de algo que eu espero. E ainda no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que é que Noé era um homem de fé? Eu quero que você volte comigo na história e você vai entender. Noé viveu há milhares de anos antes de Cristo, numa época que, de acordo com o relato da Bíblia, ainda não chovia. Nunca tinha chovido. Tá, pastor? Se nunca chovia, como é que fazia então com as plantações? O texto nos conta que um vapor subia da terra e que este vapor acabava por fazer com que a umidade dele irrigasse a plantação. Pois você volte lá em Gênesis capítulo 6, faça uma leitura.
e você vai constatar o que eu estou te dizendo. Mas, de fato, nesse tempo nunca havia chovido. E, de repente, aparece um ser soberano que se revela a um homem chamado Noé. Este ser soberano está muito triste com a humanidade, ao ponto de dizer que se arrepende de ter criado o homem. E se arrepender aqui, deixa eu só abrir um parênteses para explicar para você. Algumas pessoas já me questionaram isso. Em Gênesis 6, diz que Deus se arrepende da criação. Mas em Números 23, verso 19, diz que Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que se arrependa. Então seria uma contradição? Não, não é. Eu explico para você com propriedade aqui nessa noite. O que está acontecendo aqui, quando Deus fala que se arrepende, é o que nós chamamos de antropopatia, ou seja, uma forma de Deus se aproximar do homem. Existem na Bíblia também outras formas, só para você entender. Vou explicar pelo mais fácil, o que nós chamamos de antropomorfismo. O livro dos Salmos, por exemplo, diz que Deus tem pé, que Deus tem mão. Mas será que ele tem? Existe também o zoomorfismo, que é tentar aproximar Deus de uma figura animal. E também o livro dos Salmos diz que ele tem asas. Quem dera que vocês estivessem debaixo das minhas asas. Deus tem asas? Não. Então, antropomorfismo é quando Deus quer se revelar para o homem, quer mostrar, olha, para ficar mais fácil de você entender, eu vou usar aqui uma metáfora, eu vou usar aqui uma linguagem antropomórfica. Eu vou tentar fazer com que uma linguagem humana se aproxime mais de vocês. A linguagem da asa fica fácil para a gente. Já viu a galinha? Pega os pintinhos, coloca tudo debaixo da asa e sai correndo. Fica fácil para nós entendermos o que é o cuidado de Deus. Fica fácil para nós entendermos agora qual era o sentimento de Deus em Gênesis 6. Antropopatia, sentimento humano. É Deus se aproximando de nós com o seu sentimento. Então, quando ele fala que se arrependeu de ter criado o homem, o objetivo dele é mostrar para nós que ele estava tão triste, que uma forma mais fácil para nós humanos entendermos o tamanho da sua tristeza era ele dizendo que estava arrependido de ter criado o que criou. Imagina a tristeza de Deus ao ver a humanidade se perdendo. Imagina a tristeza de Deus ao ver os homens, de um modo geral, 99% dos homens, até mais do que isso, estavam completamente perdidos. Praticamente toda a humanidade nos dias de Noé estava saindo da presença do Senhor. Eram homens depravados, que estavam praticando os piores crimes, delitos e pecados que podem existir. E quando Deus olha para aquela humanidade, ele fala, eu me arrependo de ter criado esses homens. Uma tristeza profunda. Mas lá de cima ele vê alguém que lhe chama a atenção. Lá de cima ele vê alguém que lhe agrada. Alguém que ainda tinha temor. Alguém que ainda tinha respeito. Alguém que ainda tinha fé. Alguém que ainda era piedoso. Lá do céu ele vê um homem chamado Noé. E de acordo aqui com o livro de Ezequiel, se fosse nesses dias, nem a esposa de Noé, nem os filhos de Noé se salvariam como eles se salvaram no dilúvio. Porque Deus achou graça em quem? Em Noé. E por que Deus achou graça em Noé? Por que esse homem vale a pena nós destacarmos aqui a fé dele? Imagina naquela época, uma época que nunca tinha chovido. E de repente, Deus se revela para ele e diz assim, olha, vai construir uma arca. Eu quero que você construa um barco muito grande. Eu vou te dar as medidas. Eu vou te dar as dimensões. Eu vou te mostrar o material. Eu vou te mostrar a planta. Faça isso aqui desse jeito. Porque eu vou trazer um dilúvio nessa terra. Como assim dilúvio? O que é dilúvio? Dilúvio é uma chuva. Vai chover ininterruptamente 40 dias e 40 noites. Mas, Senhor, nunca choveu. Noé não questiona, ele simplesmente acredita. E parte para a construção da arca. Eu quero que você se coloque no lugar de Noé hoje. Se imagine lá nos dias dele. Deus chamando você. E dizendo, vai chover por 40 dias e 40 noites, sem parar. Eu vou trazer uma chuva violenta e vou destruir tudo. Mas eu quero salvar você e a sua família. Mas para isso você precisa construir uma arca imensa.
que para aquela época não existia tecnologia para aquilo. Para aquela época, o pessoal estava acostumado a morar em tenda pequenininha. E de repente vem uma arca gigante, enorme, de proporções gigantescas. Tinha que ter fé para aquilo, meus irmãos. Noé demorou 100 anos para construir a arca. Eu quero que você imagine, 100 anos vai dar aí mais ou menos 7% do tempo que Noé viveu. 7% da sua vida você investindo tempo em alguma coisa que as pessoas não acreditam. 7% dos anos da sua vida você fazendo algo e alguém olhando para você e rindo da tua cara. Dá para você imaginar Noé construindo, cortando madeira, colocando, vindo com seus filhos, batendo prego, amarrando arame, e de repente vem alguém e fala assim: por que você está fazendo isso? Porque vai chover. E chover, rapaz, você está maluco? Nunca choveu. E saía zombando. Dá para imaginar você com o seu filho mandando ele para a escola? E aí de repente o seu filho volta chateado. O que aconteceu, meu filho? É porque os meus colegas de escola estão rindo de mim. Estão chamando o senhor de biruta. Estão chamando o senhor de louco. Estão dizendo que o senhor ficou tantando a cabeça. Por quê, meu filho? Porque o senhor está construindo uma arca. Eu digo para você nessa noite, Noé é alguém que merece ser elogiado aqui nesse lugar. Porque foi um homem de fé. Foi um homem que foi na contramão daquilo que os homens estavam fazendo naquela época. Ele desagradou muita gente. Foi um homem que preferiu agradar a Deus, ao invés de agradar as pessoas. Teve que pagar o preço para isso acontecer. Mas foi um homem de fé. Foi um homem que procurou fazer exatamente como Deus mandou ele fazer. Por isso que Deus lembra dele aqui em Ezequiel 14. O segundo homem que Deus fala em Ezequiel 14, que também é para nós um exemplo de piedade, é Daniel. E Daniel eu quero destacar aqui nesse momento, não a sua fé. Nós já conhecemos bem a fé de Daniel. Mas eu quero destacar a sua vida devocional. Porque quando nós falamos de piedade, nós estamos falando de alguém que é devoto ao Senhor. Nós estamos falando de alguém que procura orar, de alguém que procura ler a palavra, de alguém que procura jejuar, de alguém que procura ser íntimo de Deus, de alguém que procura estar próximo do Criador. E quando eu olho para Daniel, eu não vejo exemplo melhor de alguém que tinha essa preocupação, senão este homem. Olhando nas Escrituras, eu vejo muitas pessoas piedosas. Eu vejo muitas pessoas que se destacaram. Mas quando eu vejo Daniel, eu vejo alguém que tinha uma preocupação com uma vida devocional exemplar. Eu quero que você abra comigo no livro de Daniel. Está aí, próximo livro. Você está em Ezequiel. Daniel é o próximo livro. Eu quero destacar com você o capítulo 6, versículo 10. Abra comigo. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. E diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como é que está aí na sua Bíblia? Como ele costumava fazer. Eu preguei isso aqui alguns dias atrás, né? Acho que foi no dia que eu viajei para Curitiba, né? Lembro que foi um dia muito corrido, eu tive que pregar rápido. Mas o que aconteceu aqui no capítulo 6? Daniel está se destacando no meio do povo persa. Enquanto ele se destaca, enquanto ele já tinha uma posição alta, era um dos 3 homens principais do governo medo-persa. O rei olha para Daniel e percebe que nele há um espírito excelente. E em Daniel há vontade de fazer o seu melhor. E ele quer colocar Daniel mais para cima. Ele quer dar uma oportunidade melhor para Daniel. Ele quer colocar Daniel num cargo
de confiança, no cargo máximo. E quando os homens do Império Medo-Persa percebem isso, ficam enciumados. E eles começam a tramar alguma coisa para tirar Daniel dessa oportunidade. E eles vão tentando fazer de tudo, mas eles percebem que Daniel não erra, Daniel não falha, Daniel não cai. Tudo que eles tentam fazer, Daniel toma uma propina, ele não quer. Daniel conta uma mentirinha, ele não conta. Daniel fala um palavrão, ele não fala. Fica difícil pegar Daniel. E eles então fazem uma reunião e chegam à seguinte conclusão: o modo de nós pegarmos Daniel é na sua própria lei divina, é na sua própria religião. Vamos conversar com o rei. E eles vão até o rei do Império Medo-Persa. E chegam lá bajulando o rei, fala: rei, não tem ninguém melhor do que o senhor. Aí o rei já fica todo cheio, com aquelas palavras de elogios. E eles fazem uma proposta: rei, como o senhor é a melhor pessoa que nós conhecemos, assina uma lei de que por durante 30 dias, um mês, ninguém pode fazer petição a mais ninguém a não ser o senhor. Tem que vir aqui pedir para ti. Não pode pedir para nenhuma divindade, não pode pedir para nenhum Deus. Tem que pedir apenas para o rei. O rei não pensou muito, achou a ideia legal. Gostou do modo como aqueles homens foram lá conversar com ele. E acabou assinando aquela lei. Por isso que está escrito ali no versículo que a gente leu, que ele assinou a Escritura. A Escritura era a lei, era o documento, já estava lá oficializado. Quando essa lei foi promulgada, quando bateram o martelo com essa lei, o que o texto diz? Que Daniel continuou a orar, continuou a fazer suas súplicas, continuou a fazer suas petições, continuou clamando ao Deus vivo. Ele não se importou se assinar uma lei que estava proibido orar. Ele continuou orando. E o que me chama a atenção é que ele continuou orando conforme ele costumava fazer. Porque hoje, normalmente as pessoas costumam orar quando? O negócio está apertado para o lado dela. Meu Deus, fiquei desempregado. Aí agora ele vem para a reunião de oração na sexta-feira e você nem precisa chamar. Meu Deus, a minha família está passando um problema muito grande. Até na escola dominical a pessoa aparece. Aí começa a ter uma vida de maior dedicação a Deus. Mas Daniel já orava enquanto tudo estava indo bem. Enquanto as coisas estavam na bonança. Enquanto Daniel ainda era lá o segundo homem do Império Medo-Persa, ele continuava em oração. Enquanto ele ainda era uma pessoa que não estava passando por esse problema, prestes a ir para uma cova de leões, ainda estava lá orando. Então ele não começa a orar apenas quando o problema surge, apenas quando o problema vem. E nós aprendemos com Daniel que nós precisamos ter uma vida de oração, que nós precisamos ter uma vida de devoção, uma vida devocional, uma vida de alguém que realmente quer ter intimidade com o Deus vivo. Meus irmãos, as pessoas hoje estão tendo comunhão com tantas outras coisas, menos com Deus. E as nossas desculpas hoje são quais? Não tenho tempo. Lá no livro de Atos, tem um rapaz que, normalmente quando a gente vai estudar sobre ele, um rapaz chamado Eutico. Normalmente a gente fala mal desse rapaz. Mas eu vou falar bem dele nessa noite. Paulo estava pregando o evangelho naquele lugar. A reunião começou tarde. O povo se reuniu, estava tão cheio que não cabia. E o rapaz precisou se assentar na janela. Imagina que o templo, imagina que tivesse uma janela aqui, e ele sentou ali na janela. E o local de reunião era no segundo andar. Todo mundo reunido, casa cheia, o rapaz sentado na janela. A reunião prolongou. Posso prolongar a reunião hoje também? O apóstolo Paulo pregou até de madrugada, até o dia amanhecer. Podemos ir até amanhã de madrugada? Foi pregando. Naquela época o pessoal trabalhava de segunda a segunda, não tinha intervalo. Nós temos ainda sábado e domingo normalmente. Alguns ainda têm domingo. Tem alguns que nem tem, né? O pessoal aí da carreta, caminhão, dirige direto, né, Eduardo? Eduardo ainda tem, ainda está sempre aqui com a gente no final de semana. Mas de vez em quando pega aí umas 2, 3 semanas direto. Então naquela época o pessoal trabalhava de segunda a segunda, não tinha intervalo. E mesmo assim, onde é que ele estava? No culto. No outro dia ele tinha que estar disposto, com o corpo bem para quê? Para trabalhar, mas ao invés disso ele estava lá no culto. Ora, o cansaço chegou. E o que acontece com ele? Ele acaba caindo da janela.
Se esborracha lá embaixo e morre. Todo mundo fica preocupado. Inclusive Lucas estava presente nessa reunião. Lucas, aquele que escreveu o Evangelho. Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos também. E Lucas, nós sabemos que era um médico. E Lucas chega lá e olha e dá um atestado de óbito. O camarada está morto. Só que Paulo olha e fala assim, não está morto não, está dormindo. Vai lá e ora por ele, o menino ressuscita. Agora onde eu quero chegar aqui nessa noite? Nós falamos que não temos tempo. Eutico não tinha tempo. Eutico estava atrapalhado. Eutico tinha que estar de manhã trabalhando. Mas onde é que ele estava? No culto. Depois que ele ressuscitou, você está pensando que ele foi embora para casa? Não, ele voltou para o culto e continuou celebrando ao Senhor. E, inclusive foi cear. E as nossas desculpas hoje são quais? Eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Nós precisamos administrar o nosso tempo. Nós precisamos enxugar aquilo que não está tendo necessidade para nós. Talvez você fique o dia inteiro em redes sociais. Talvez você fique o dia inteiro jogando conversa fora. Talvez você fique o dia inteiro na frente de uma televisão. Talvez você chegue do trabalho e diz que não tem tempo, mas fica lá assistindo a novela das 7, novela das 8, novela das 9 e vai embora. E depois diz que ainda não tem tempo. Talvez o que precisa é você administrar o seu tempo, gerir o seu tempo e colocar as coisas em ordem. E aí você vai ver que tem tempo sim. Daniel era um homem ocupadíssimo. Ocupadíssimo. O cargo que esse homem tinha naquela época era o cargo de alguém que ficava muitas horas dedicado aos problemas do Império Medo-Persa. Não é igual os nossos políticos aqui não, que de vez em quando vai em Brasília resolver uma coisa ou outra, não. Agora está lotado lá, né, o pessoal votando pelo impeachment da Dilma. Mas vai ver lá, durante a semana, é vazio. Poucas pessoas comparecem sempre com a frequência que deve ter. Agora, Daniel não era esse tipo de pessoa, era alguém que estava sempre ali, ocupado, com muito tempo envolvido nas coisas do Império Medo-Persa. Era um homem de altíssima responsabilidade. E mesmo assim, esse homem tinha tempo para orar. Mesmo assim, ele orava 3 vezes ao dia. Mesmo assim, ele levantava, falava com Deus. Provavelmente, na hora do almoço, ele tirava mais um tempo para falar com Deus. E provavelmente antes de dormir seria o seu terceiro momento de oração, onde ele agradecia pelo seu dia e orava mais um pouco e falava com Deus. Mas hoje eu não tenho tempo, pastor. Não tem tempo por quê? Porque não está administrando o teu tempo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: que tipo de companhia tem corrompido os bons costumes da tua vida? Talvez a companhia não seja pessoa. Talvez a companhia seja televisão. Talvez a companhia seja smartphone. Talvez a companhia seja notebook. Talvez a companhia seja computador. Então, cuidado. Administre o teu tempo para que você tenha tempo para Deus. Porque se você não tem tempo para Deus, você está perdendo o seu tempo. Daniel é um exemplo de piedade, de alguém que tem uma vida devocional. Mas nós podemos encerrar com o terceiro homem que Deus cita naquela lista. E o terceiro homem se chama Jó. E Jó, para nós, dentre tantos outros exemplos, eu quero destacar um. Jó é um homem de fé também, mas nós já falamos de fé. Jó é um homem também de vida devocional. Na época que ele vivia, uma época pré-sacerdotal, onde o chefe de família era o sacerdote, sabe o que Jó fazia? Ele pegava animais e sacrificava pela sua família. E falava: Senhor, perdoa se de repente os meus filhos cometeram algum pecado, se a minha esposa cometeu algum pecado. E orava por eles. Jó era um homem de oração também. Jó também era um homem de vida devocional. Jó também era um homem de fé. Mas o que eu quero destacar em Jó nessa noite não é nenhuma dessas duas coisas. O que eu quero destacar em Jó nessa noite é a sua resiliência. Resiliência, o que é? Hoje em dia é uma palavra muito bonita que as pessoas têm usado muito por aí. Imagina um metal, uma coisa firme, você não consegue dobrar ele com facilidade. Você pega lá um pedaço de ferro, tenta dobrar, não vai. Pega um metalão, tenta dobrar na mão, não vai.
É firme. Então, quando eu olho para Jó, eu entendo que nós precisamos ser crentes mais resilientes, mais firmes, que resistem mais às provações. Falar de provação é falar de Jó, irmãos. Ninguém nesse mundo teve uma provação à altura de Jó, a não ser Jesus. Quero que você raciocine comigo. Vá para os dias de Jó comigo agora. E imagine um homem que tinha muitas coisas, muitos bens materiais. Era dono de empresas. Era como se fosse um Ike Batista. Agora já perdeu tudo também. Mas era como se fosse um homem muito rico. Um dos homens mais ricos do Oriente. Além de ser um dos homens mais ricos, ter muitas empresas, muitas posses. Era também um juiz. Era alguém de prestígio. Era alguém que quando tinha uma festa, chegava para ele convite ao ilustríssimo senhor Jó. Convidamos para a festa que vai ter em tal lugar. Jó era um homem convidado para tudo, um homem altamente gabaritado na sociedade, as pessoas respeitavam ele. Se tinha um conflito familiar, quem é que eles iam procurar? Jó, para poder resolver e dar um conselho. Se tinha um conflito empresarial, de repente alguém não está satisfeito com o seu chefe, vai reclamar com quem? Tinha que procurar naquela região Jó, que era o juiz daquele lugar. Era um homem de muito prestígio, de muita riqueza, de muito respeito. Mas um belo dia, do dia para a noite, no estalar de dedos, ele perde primeiro os seus bens. Tudo começa a ruir. Perde todas as suas posses de uma hora para outra. Perder posse pode ser difícil para alguns, mas a gente ainda dá um jeito de lidar. Jó era um homem trabalhador, esforçado, perdeu aquilo tudo, mas com certeza quando ele perdeu, ele pensou, daqui a pouco eu recupero. O problema de Jó não foi perder empresas. O problema de Jó não foi perder a sua frota de camelo, a sua frota de bois. Por que eu digo frota? Porque camelo é como se fosse um táxi hoje. E os bois, os burros, eram como se fossem animais de carga, né? Um caminhão. Perdeu uma frota inteira. Milhares. O problema dele não foi perder isso, irmãos. O problema dele foi quando ele perde seus filhos. Todos de uma só vez. Ele não perdeu uma cadeira. Não perdeu uma mesa, não perdeu um boi, ele perdeu filhos. Eu não sei a dor que é perder um filho. Que Deus conserve assim. Tomara que, pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, eu possa viver longamente. Possa ver os meus filhos se formarem. Possa ir antes deles. Essa é a ordem natural da vida, aquilo que nós esperamos. Mas nós conhecemos pessoas que perderam filhos. E a gente sabe que não é fácil lidar com esse tipo de perda. Conheço uma senhora que perdeu um filho, que era único, só tinha aquele menino. Estava justamente na faixa dos 18 anos. E até hoje não superou, já deve ter uns 10 anos que perdeu o filho. Até hoje não superou, até hoje anda cabisbaixo. Até hoje anda deprimido, até hoje anda sem conversar com ninguém. Procura ficar só dentro de casa. É doído. E Jó perde um monte de uma só vez, irmãos. Perde só um, não. Perde vários. Uma dor terrível dentro do peito dele. Ele perde os bens, perde os filhos, perde o prestígio. E agora, para piorar, perde a saúde. Contrai uma doença terrível, ao ponto de ter que ficar afastado da sociedade. Os estudiosos sugerem que Jó tenha contraído ou um câncer de pele, ou uma doença chamada lepra negra. Era o pior tipo de lepra que poderia existir. Era tão terrível, meus irmãos, que Jó teve que ficar morando no lixão. Você já foi no lixão? Já sentiu o odor? Já viu como é terrível andar por ali, aquele monte de mosquito para lá e para cá? Era lá que Jó estava morando. Saiu de uma mansão para agora estar no meio de um lixão.
perde a sua saúde. A doença de Jó era tão terrível que ele sentia dores pelo corpo, dores pelos ossos. E não só isso, seu corpo inchava. Quando os amigos de Jó chegaram a uma certa distância dele, eles não reconheceram Jó porque ele estava inchado, com a cara toda inchada. Será que é aquele ali que é o Jó mesmo? Lá de longe o Jó gritou, sou eu mesmo. E eles ficaram alguns dias ali lamentando, ver aquela situação que Jó estava padecendo. Todo inchado, com o corpo todo ferido, talvez todo esbranquiçado, cinzento e imundo pela sujeira do ambiente. Não bastasse isso, uma coceira que não parava, que não cessava, ao ponto de incomodá-lo tanto que ele precisava pegar um caco de telha para coçar. E aí, em função da própria doença, a sua pele necrosava, a sua pele ia ficando podre, ia abrindo, saía pus dali, e de repente mosquitos pousavam sobre ele, e ele, como não tinha condições de fazer muita coisa, às vezes os mosquitos depositavam os seus ovos, que viravam larvinha depois, e acabava saindo aqueles bichinhos de dentro dele. Jó não tinha muita posição para deitar, para descansar. E quando ele conseguia encontrar uma posição, e se cansava daquela posição, quando ele ia mudar, o seu corpo se rasgava todo, porque o pus que saía se secava, e ele ficava naquela posição e tinha que se mudar, e quando ele se mudava, doía, rasgava todo o seu corpo, toda a sua pele. Jó perdeu os bens. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu a saúde. Agora Jó não tem mais amigos. Perdeu também os seus amigos. Porque aqueles 3 que foram lá para conversar com ele não eram amigos coisa nenhuma. Porque ao invés de irem lá para conversar com ele e ajudar o seu amigo, foram lá para acusá-lo e dizer, você está assim porque está em pecado. Confessa o teu pecado, deixa esse pecado e quem sabe Deus terá misericórdia. Jó perdeu bens. Jó perdeu filhos. Jó perdeu a saúde. Perdeu amigos. Perdeu o prestígio. Quem é que iria agora procurar Jó para pedir um conselho? E faltava ele perder mais uma coisa ainda. Ele perde também a sua ajudadora, perde a sua esposa. Quando a sua esposa vê ele passando por todo aquele sofrimento, ela diz para ele assim, você vai ficar aturando isso? Você vai ficar aguentando esse sofrimento? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó agora perde também a sua esposa. Mas ele responde para ela o quê? Estás louca, mulher. Está falando como uma louca. Deus deu, Deus tirou. Nu eu vim para essa terra. Tem um ditado aí de um cientista político chamado Maquiavel. Ele diz assim, você quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela, né? No caso da mulher de Jó é o contrário. Quer conhecer uma pessoa? Tire o poder dela. Enquanto aquela mulher tinha de tudo, nunca reclamava com Jó. Por quê? Meu filho está doente, vamos levar para o hospital agora. Amor, acabou não sei o quê, vamos lá comprar agora. Estou precisando arrumar uma tinta diferente para dentro de casa. Ele ia lá e comprava. Agora Jó não tem condição de fazer mais nada. O que a mulher quer fazer? Quer abandonar Deus. E às vezes a gente reclama da nossa barra, a gente reclama da nossa luta, a gente reclama dos nossos anseios, das nossas angústias, das nossas adversidades. Eu digo para você nessa noite de novo, depois de Jesus não há ninguém que tenha sofrido tanto nesse mundo como Jó sofreu. Vai procurar na Bíblia e tenta achar alguém que teve um sofrimento semelhante ao de Jó. Nós temos pessoas que foram torturadas, nós temos pessoas que morreram cerradas ao meio. O profeta Isaías morreu assim, foi um mártir, cortaram ele, serraram ele no meio. Tá bom, mas um sofrimento semelhante ao de Jó nós não encontraremos. Sofrimento terrível. Mas quando eu olho para a vida de Jó,
Eu percebo um homem que tem resiliência. Eu percebo um homem que não fica abanando para um lado ou para o outro, que não fica pendendo para cá ou para lá, mas um homem que está firme e convicto, que sabe o que quer. Deus deu, Deus tirou, mas eu estou com Ele do mesmo jeito. Se eu tiver, amém. Se eu não tiver, glória a Deus do mesmo jeito. Quando eu olho para Jó, eu vejo um homem que não está preocupado em ceder para o mundo, em abandonar a Cristo, em pular do barco. Eu vejo um homem resiliente, com a sua fé firme e fundamentada no Criador. E é por isso que quando eu olho Ezequiel 14, eu consigo entender por que é que Deus destacou esses 3 homens. 3 homens que nos ensinam a ter uma vida de piedade.